Boa tarde, meu nome é Welton Correia Alves, eu sou médico aposentado na cidade do Rio de Janeiro e sou portador de doença de POP. Sou um dos pacientes talvez mais antigos, mais idosos, e venho fazendo uso de terapia de reposição com alfa-glicosidase ácida desde 2011. Desde a minha infância eu tive problemas sérios com a incapacidade de adaptação aos exercícios físicos. Já na escola, ainda no ginásio, eu passei todos os 4 anos do ginásio tendo dificuldade com a aprovação por conta de número de faltas em educação física. Até que culminou com a minha reprovação da 4ª série ginasial, sempre relacionadas às faltas por conta da atividade física, onde eu sofria bastante, porque eu não conseguia acompanhar a atividade escolar, e isso era uma crítica do professor, dos alunos, e tudo mais. Até que chegou ao 4º ano ginasial, eu tive 60 dias de ausência da escola por conta dessa gerência da atividade física, dessa incapacidade, e por falta também de uma percepção de que eu, como paciente, mas como um jovem, um adolescente, que eu não tinha percepção do que era ter uma doença muscular, que isso fazia com que eu fugisse das atividades da escola. Era interessante que eu morava bem longe da escola, eu morava no bairro do Rio de Janeiro chamado Realengo, e a escola era no bairro de Campo Grande, ainda uns 3 quilômetros talvez de onde eu saltava do ônibus. E eu tinha que fazer esse percurso a pé, chegava na frente da escola, era dia de educação física, eu tinha alguma outra atividade, eu vim embora porque tudo tinha interesse de manter. Então isso fazia com que eu sempre ia para a segunda época, mas se bem eu estudava, passava, e continuava essa atividade até que na 4ª série eu acabei saindo dessa escola, fui para outra, mas reprovado, fiz a 4ª série de novo. E isso foi uma vida inteira. Mas quando eu entrei na faculdade, eu entrei logo no término do 3º ano científico, que lá não tínhamos a obrigatoriedade da atividade física e a minha vida corria normalmente. Até que também, quando saí da faculdade, eu tive que fazer, por conta de adiamento de alistamento militar, eu fui acabar no Exército. E lá foi gritante toda essa diferença, e depois também, durante o período dos anos que eu fiquei no Exército, eu fui aprovado na prova da Escola de Saúde do Exército, e reprovado sendo o último lugar da prova de atividade física, do TAF, que a gente chamava. Eu cheguei à conclusão que aquilo não era meu ambiente, e eu continuei, tinha sido aprovado em outros concursos para médico do antigo NPS, e também da prefeitura do município do Rio de Janeiro. Eu continuei minha vida, já era médico também do estado do Rio de Janeiro, e fui levando minha vida assim. Bom, então eu estou chamando a atenção desse diagnóstico antigo que vem desde a infância, mas que hoje eu sou classificado como doente, um pouco adulto. Mas é que isso começou lá atrás, que coincidentemente isso ocorre com várias histórias de vários amigos
que participam do grupo de pacientes com doença de Pope, principalmente dos meninos, porque todos tinham dificuldade de jogar bola, de chutar uma bola, era sem força. Tem um relato interessante de um amigo nosso que entrou recentemente de Recife, justamente em relação a isso. Então essas histórias são antigas. O que falta para o diagnóstico de uma doença que você nasce com uma mutação genética, que é um gene recessivo, você nasce com isso, que você paulatinamente vai apresentando essa clínica muito sutil e que vai se tornando cada vez mais grave. Falta, então, a percepção tanto do paciente, que ele não consegue perceber a diferença, que ele não consegue exteriorizar para os pais, para os mestres, para os professores, né? Essa sua dificuldade. Isso vai crescendo e quase todos fazem um diagnóstico muito tardio. Tanto porque essa história clínica é sutil e vai se agravando, e até também porque os médicos não conseguem também ter essa percepção, porque o paciente não consegue exteriorizar eles da realidade o que sentem, o diagnóstico vai se tornando tardio. Tanto é que na literatura médica, esses pacientes têm um diagnóstico muito longo, de tempo muito longo para chegar ao diagnóstico, para se hoje iniciar o tratamento de reposição enzimática através da alfa-glicosidase ácida humana recombinante, que comercialmente é denominado Biozyme, que é uma medicação com registro da Anvisa, mas que ainda não faz parte do rol dos medicamentos fornecidos pelo SUS para paciente adulto. Então, eu quero deixar isso bem afirmado de que o diagnóstico é bem da adolescência, bem da infância, que ele somente é confirmado o paciente, alguns com mais de 20, mais de 30, mais de 40 anos, como foi o meu caso. Além disso, nós somos um tipo de paciente que corremos vários especialistas. Durante a nossa vida, a gente por conta dessa falta de percepção, desses detalhes, desse quadro que é neuromuscular, você vai ao especialista, ele não consegue fazer o diagnóstico, você desiste daquilo, volta mais à frente, um pouco mais grave, né? Até que chega ao ponto de começar a ter o problema respiratório, que é o que mais incomoda o paciente com doença de Pope. Aí sim, você vai fazer o diagnóstico, você tem uma restrição respiratória muito grave, já precisa de um aparelho que é o que a gente chama de um respirador não invasivo, né? BiLeve ou BiPAP, para uso durante a noite, para correção do problema de sono. E depois isso vai sendo necessário, como agora eu estou fazendo uso desse BiPAP. Bom, me pediram para que fizesse essa semana, agora no dia 28, nós vamos ter um dia de conscientização da doença de Pope. Me pediram para que eu fizesse esse vídeo para falar a respeito do nosso ativismo. Eu, na realidade, não gosto muito do termo ativismo, porque parece muito de político e, na realidade, o nosso problema é um problema de diagnóstico o mais precoce possível e de saúde, de política de saúde, que a gente deveria prestar atenção nos diagnósticos mais precoces para não chegar
a situação mais grave, já do teste do pezinho, já incentivar os centros de atendimento de doenças raras, para fazer esses diagnósticos mais precoces, disponibilizar os testes genéticos com mais facilidade, que hoje praticamente é o que fecha o diagnóstico da doença de Pope. Já não se pensa tanto da biópsia muscular, é claro que ela ajuda bastante na formação, a formalizar o diagnóstico da doença de Pope. Então eu prefiro não falar em ativismo, eu prefiro falar em uma política de saúde que deveria ser bastante séria, uma gestão bem profissional, e incentivando a criação dos centros de referências. Os nossos centros universitários, mais vezes, estão abandonados e com carência de pessoal e tudo mais. São importantes porque são os centros onde ocorre a educação, que é dos médicos, de todos os demais profissionais de saúde, que ali passam e que podem diagnosticar e conduzir doenças raras, e no nosso caso a doença de Pope. Então, eu ontem, inclusive, depois de tantos esses anos, mas em casa, e pensando que a doença de Pope não atrapalha o meu raciocínio, ontem eu fiz uma matrícula para fazer um curso de saúde pública, de gestão, até para eu poder entender do que eu estou falando, por que tanta dificuldade no país, para a gente ter uma política de saúde séria e que resolva nossos problemas. Nós temos essas dificuldades até da inclusão do biozáico como um tratamento do paciente com doença de Pope adulto, até porque eles, no primeiro protocolo para a doença de Pope, eles colocaram as crianças até 1 ano de idade, coisa extremamente justa, que são crianças que nascem com um quadro grave de doença de Pope, porque eles não produzem nenhum tipo de enzima da alfa-glucosidase ácida, tem problema respiratório grave, uma cardiomegalia enorme, aumento de fígado e tudo mais. São crianças muito graves e que às vezes nem saem do hospital. Também agora, em abril desse ano, se não me falha a memória, nós tivemos a consulta pública de mais um protocolo, a extensão desse protocolo, que nós todos, que somos pacientes de Pope, imaginávamos que seríamos agraciados com esse protocolo definitivo para que fizéssemos com doença de Pope no Brasil o que é feito no restante do mundo. Diagnóstico precoce, início de tratamento imediato, não suspender, não interromper o tratamento do paciente. Os trabalhos afirmam isso, mas interrupções levam ao agravamento. Isso vai levar a um custo, uma pressão maior do sistema de saúde, porque esses pacientes se tornam graves e necessitam de um custo maior de atendimento. Então, eu acho que esse último protocolo, que foi a consulta pública em abril e que, pelo meu conhecimento, ainda não foi publicado, ele estendia o tratamento até os pacientes com 18 anos de idade. Mas eu contei aquela história anterior da minha infância, da minha adolescência, para você entender de que eu já antes disso, eu já apresentava quadro bem evidente para a doença de Pope, e hoje eu sou paciente de doença de Pope tipo adulto.
Então, começou lá atrás, bem lá atrás. Então, desde o momento que se faça o diagnóstico, por favor, o pessoal que acompanha a nossa saúde, a nossa política de saúde, que são os nossos gestores, entendam que isso faz parte. Uma coisa que é comum em todos os pacientes de POP são as reclamações de que nós precisamos judicializar, no caso adulto, para poder receber da justiça o direito de fazer os tratamentos. Nós fazemos diagnósticos em centros de referências, nós somos pacientes de centros universitários de excelência, temos atestados e declarações de todo esse histórico de avaliação clínica, a avaliação pela fisioterapia, pela genética, pela neurologia, de que nós precisamos tratar, iniciar o mais rapidamente possível o tratamento. Isso é constantemente da própria justiça, é constantemente questionado e se volta atrás. Os pacientes não mantêm o tratamento regular, constantemente tem que se entrar na justiça para pedir novo mandato para que o tratamento continue. As farmácias das Secretarias Municipais de Saúde e de Estado não disponibilizam o medicamento para retirada pelo paciente. Tudo isso dificulta demais, angustia demais a vida do indivíduo com uma doença rara e, no caso, com a doença de POP. Na minha família, eu e meu irmão temos a doença de POP. Os dois fazem a terapia de reposição no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro. Tanto ele quanto eu, casualmente, agora, esses últimos meses, tivemos problemas com a disponibilidade do medicamento pela justiça, porque o processo dele precisaram de uma perícia e o meu foi encaminhado ao NAT. Eu compreendo, tenho a compreensão de que o juiz de direito ali não tem o conhecimento da doença. Ele não é médico, é juiz. E ele precisa dos pareceres, que são incontestáveis quando nós levamos esses pareceres do centro de referência para os centros universitários. Não se pode contestar. Mas assim mesmo ele quer ter a certeza, tem todo o direito e a obrigação de fazer isso. Só que ele não pode interromper o tratamento. No caso do meu irmão, ele pediu perícia médica. Aí você tem que eleger também o perito seu. Leva um pouco, demanda tempo, e ele já está há 3 meses sem medicar. No meu caso, foi pedido o parecer do NAT, que é o núcleo, né, de assessoria técnica de ações de saúde. Em cima desse núcleo de assessoria, o juiz acaba, a meu ver, por isso que eu vou fazer o curso de gestão em saúde pública para poder entender essas coisas. Então, ele, em cima desse parecer, ele vai dar continuidade ao tratamento. Interessante que todos os peritos do parecer inicial que o juiz solicitou, todos eram farmacêuticos. Nenhum era médico, nenhum geneticista, nenhum neurologista, nem ao menos o fisioterapeuta, que é tão importante no nosso tratamento, porque a gente depende de um suporte respiratório. E isso tem sido feito pelo fisioterapeuta e pelo pneumologista também.
Só que esses laudos do DART, assinados por farmacêuticos, que eles dão eles levantam, não conseguem levantar toda a bibliografia que hoje existe para a doença de Pompe. A doença de Pompe tem um problema muito sério por ser uma doença de baixíssima prevalência, já que é uma doença rara, é um para cada 40 mil pacientes. E isso faz com que não é muito conhecido, os trabalhos não são muito volumosos, não existem muitos trabalhos, principalmente depois de 2017, isso mudou bastante. Começou-se a fazer o registro internacional da doença de Pompe, que é fundamental para que esses especialistas do mundo inteiro tenham um número maior de pacientes com essa doença, para poder fazer o segmento desses pacientes, que poder até comparar com aqueles trabalhos antigos, que eram pacientes muito graves e que morriam, que não valia a pena tratar. Essa é a impressão que nos dá, que não vale a pena. E que o custo é elevado, que é uma medicação de alto custo, por ser a única medicação que é possível de se fazer hoje, antes que chegue a terapia gênica, que se usa hoje no paciente de Pompe. Então, eu queria deixar mais ou menos isso, essa inconformidade, e os pareceres, essa necessidade, e acaba que o paciente não recebe dentro dos prazos das suas medicações, que acaba fazendo um tratamento muito ruim. Para vocês terem ideia, eu mesmo, de 12 meses de tratamento, deveria fazer no ano, eu não chego a fazer 8 meses, porque tem a espera, se recorre, o juiz leva um tempo para liberar o Estado não tem o dinheiro, tem que levantar o dinheiro, tem que fazer a compra de uma distribuidora que leva algum tempo, mas isso leva tempo, isso você perde tempo, isso você acaba atrasando o teu tratamento e acaba você trazendo danos à tua saúde. Então eu gostaria, eu não sou ativista, eu não sou político, mas eu queria entender por que a nossa política de saúde tem uma gestão tão complicada, tão difícil, e que muitas vezes a própria justiça quer nos ajudar e acaba de alguma forma também atrapalhando. Então, esse é o meu recado. Hoje, é o dia 23 de junho, nós vamos ter uma palestra, uma live excelente com o professor Juan Lerena, que eu peço para que todos os pacientes com doença de Pompe assistam e participem da medida do possível, porque uma pessoa muito interessada na doença de Pompe hoje é um dos maiores especialistas brasileiros no assunto, reconhecido e que tem nos estimulado bastante a continuar, não com ativismo, mas querendo saber o que eu posso ajudar o doutor Juan Lerena, como é que eu posso ajudar a doutora Carolina Fischler e outros colegas tanto no Brasil afora, para que ajudem os seus pacientes, para que esses pacientes não tenham os seus tratamentos interrompidos e porque a gente consiga dar uma luz grande para muitos pacientes que estão em melhor condição do que eu, para muitos pacientes que têm condições de esperar para que a terapia gênica venha a resolver, associada à própria terapia atual, né? E melhorar também, já tem pesquisa também para melhorar a própria enzima que vai fazer, para que ela tenha maior
disponibilidade dentro da célula, seja mais disponível, entregue melhor, com mais facilidade e que tenha um resultado melhor. Quero agradecer a todos, desculpa o vídeo longo, mas Abra Poupe, que é a Associação Brasileira de Poupe, que ainda está na sua fase de criação. Tivemos problemas, acredito, com a pandemia que nos atrasou bastante. A Abra Poupe. E eu, da pessoa de presidente atual, queremos ajudar todos os pacientes. Queremos ter absorver esses pacientes e poder orientá-los da melhor maneira possível.